2020, a 2020, que ano maluco você foi na política, na saúde, na educação, em todos os aspectos que fazem do nosso país ser o que ele é hoje. E para resumir esse ano tão atípico para vocês, eu estou fazendo um especial, uma retrospectiva 2020, que será dividida em 4 partes. A parte 1 é hoje, falando sobre o ano, a retrospectiva do nosso Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Para dar um adiantamento para vocês, eu consigo resumir em uma palavra: vergonha em sua maioria, e você vai entender o porquê mais para frente nesse vídeo. Na parte 2, vamos falar do governo Bolsonaro, quais foram as ações feitas em 2020, como foi o combate da pandemia e outras coisas que o governo fez de positivo para o nosso país. Nós também vamos tocar em alguns pontos negativos, críticas construtivas que são sempre muito bem-vindas. Parte 3, nós vamos falar do Judiciário, as decisões do Supremo Tribunal Federal lá desde março, quando deu aquele poder para os governadores e prefeitos decidirem sobre quarentena e lockdown, mas isso nós vamos falar na parte 3. E na parte 4 eu vou falar do meu 2020, o que mudou na minha vida, fazer alguns agradecimentos, porque eu comecei a falar de política lá em março, no Instagram, com 0 seguidores. E chegar aqui em dezembro com mais de 30 mil pessoas acompanhando meu trabalho é muito gratificante. Então a última parte vai ser um pouco do meu 2020 para agradecer vocês. Mas vamos falar do assunto que é importante para hoje, falar do nosso Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, que tem como presidentes até o dia 1º de fevereiro, Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre no Senado Federal. Em relação à presidência, a eleição da presidência na Câmara dos Deputados e no Senado, vai ter um vídeo especial só sobre isso, os candidatos, quem vai ser melhor para o país, quem nós não podemos permitir que vença essa eleição. Mas eu quero falar do ano de 2020 especificamente. É um ano, como eu já resumi para vocês no início desse vídeo, vergonhoso por grande maioria dos parlamentares, seja senadores, seja deputados federais, porque barraram as principais reformas, boicotaram os projetos importantes para o nosso país e aprovaram projetos de lei, projetos de emenda à Constituição que levam o nosso país para trás. Aí as pessoas vão e falam que é culpa do Bolsonaro, que o Brasil tá assim, tá desse jeito, tá desse jeito. É culpa do Bolsonaro que o Brasil tá bem hoje, porque se não fosse pelo presidente nós estaríamos no buraco. Porque é o que a Câmara dos Deputados tentou fazer esse ano, boicotando tudo de importante que o presidente colocou na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia não colocou 70%, 80% dos projetos enviados pelo governo, as MPs, em votação em plenário. É vergonhoso o que aconteceu na Câmara dos Deputados. E para mencionar só alguns desses projetos, eu vou colocar uma foto aí para vocês agora que vai estar aparecendo, com todos os projetos importantes que o Rodrigo Maia não permitiu que fossem votados em plenário, que o Davi Alcolumbre não permitiu, mas principalmente o Rodrigo Maia, porque se começa na Câmara dos Deputados, então nem ao Senado Federal alguns desses projetos chegaram. Eu vou mencionar os principais aqui para vocês. 2 MPs que o Rodrigo Maia não colocou em votação e elas perderam a validade. A MP da Casa Verde e Amarela e algumas outras MPs muito importantes. Mas acho que a MP da Carteira Verde e Amarela, da Casa Verde e Amarela, foi o que mais pesou, porque iam ser 2 MPs, 2 que poderiam virar projetos de lei muito importantes para o nosso país. Só que, infelizmente, eles perderam o prazo de validade. A nova PL do gás, a lei do gás, ele foi um projeto de lei que o Rodrigo Maia não colocou em votação do jeito que o governo federal mandou. Fundeb, que a Câmara dos Deputados tinha feito um belíssimo trabalho aprovando o Fundeb do jeito que deveria ter sido aprovado. Aí o Senado Federal fez uma bagunça com o Fundeb e a Câmara dos Deputados, ao invés de voltar atrás, de ir atrás da onde ela deveria ter feito e que fez muito bem inicialmente, ela aprovou a bagunça que o Senado Federal fez. Então são 2 casas trabalhando contra o povo, são 2 casas trabalhando contra os brasileiros em sua maioria. Eu repito, em sua maioria, porque nós temos exceções, e exceções que vocês sabem de quem eu estou falando. Estou falando do Cabo Júnior Amaral, estou falando da Carla Zambelli, estou falando da Bia Kicis, eu estou falando da Caroline Detoni, eu estou falando desses deputados que tentaram trabalhar para o Brasil. Ah, você quer que eu dê algumas exceções que não sejam bolsonaristas de base? Vinícius Poit, Thiago Mitraúde, o Marcel fez um trabalho decente, eu sei, são pessoas do Novo, eu não gosto do Novo como partido, são pessoas que criticam o governo, direito delas, é uma liberdade de expressão, mas fizeram um trabalho decente, principalmente o Vinícius. Eu sempre menciono isso aqui, eu não gosto do Novo como partido, mas eu acho que o Vinícius é um exemplo de parlamentar
parlamentar pegou o relatório do Marco Legal das Startups, que foi um projeto de lei em parceria com o governo federal, relatou muito bem, colocou alguns projetos de lei para aprovação importantes. Então nós temos alguns deputados federais que foram exceções. Em grande maioria, os deputados de centro e esquerda, principalmente, boicotaram os projetos do governo, aprovaram projetos que levam o nosso país para trás, que regressam o nosso país um passo, infelizmente. Alguns outros projetos que eu acho importante citar. Ah, mas o Bolsonaro não privatiza nada. Cadê a agenda de privatização do Paulo Guedes que ele dizia tanto? PL 5817, privatização da Eletrobras. Adivinha só, não foi colocado em votação, projeto enviado pelo governo federal em 2019. E depois de um ano a gente não tem ele nem em votação no plenário. Ainda está aguardando a aprovação do presidente da Câmara dos Deputados para ser colocado na agenda. Então, o grande responsável pelo nosso país não andar é o Rodrigo Maia, porque ele não coloca projetos importantes em votação, ele não coloca projetos importantes na agenda de discussão, e eles ficam presos, ficam barrados. Então, por isso que é muito importante a gente ter um presidente da Câmara dos Deputados e um presidente no Senado Federal que esteja comprometido com o Brasil. E é por isso que essa eleição, no dia 1º de fevereiro, vai ser muito importante para os rumos do nosso país. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, cometeu erros como todo ser humano comete, mas ele cometeu muito mais acertos do que erros. 80, 90% foram acertos, 10, 15% foram erros, e eu vou falar desses erros também na parte 2. Mas se o Rodrigo Maia tivesse colocado em votação todos os projetos competentes que o governo federal manda a plenário, manda à Câmara dos Deputados, eu acho que a gente teria um cenário um pouco diferente. Mas o Rodrigo Maia atrasa, ele regride o nosso país, ele estagna, ele deixa o nosso país parado no lugar, se não voltando para trás. Então, foi um ano vergonhoso do Legislativo. Não havia pressão por nenhum dos parlamentares para colocar em votação, somente as raras exceções que eu já mencionei aqui. Me desculpa se eu esqueci de alguém, eu sei que tem mais algumas exceções, só não consigo citar todas de cabeça aqui. Mas dos 500 e poucos deputados e dos 83 senadores, eu acho que nem 10, 15% se salva desse ano vergonhoso do Legislativo. E para piorar, um senador vai e me propõe, no último dia de sessão, um projeto de lei que quer prender com pena de 8 anos quem se recusar a tomar vacina. Isso mostra que o autoritário nessa história não é o presidente Bolsonaro. O autoritarismo está partindo dos dois outros poderes. Eu acho que é muito bom deixar claro esse ponto. Mas foi isso, pessoal. 8 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. A parte 2 vai sair início da semana que vem ou no domingo, vou ver quando que eu vou conseguir gravar ela para ficar um vídeo bem legal para falar do governo Bolsonaro. Parte 3 para falar do judiciário semana que vem. E a parte 4 eu planejo colocar ela entre o dia 30 e o dia 31 para a gente fazer esse fechamento de ano. No mais, Feliz Natal para todo mundo, boas festas, esteja com a sua família, que é o importante nesse momento. E você que é do estado de São Paulo, celebre o Natal, celebre o Ano Novo. O ditador não vai te prender em casa, tá, pessoal? Mas é isso, muito obrigado pela atenção, espero que 2021 seja melhor. 2020 foi um ano difícil, foi um ano complicado para muitas pessoas, mas é uma esperança ver que 2021 está chegando e eu tenho certeza que vai ser um ano melhor, se a gente colocar isso na cabeça, se a gente pensar positivo, se a gente trabalhar para que isso aconteça. Muito obrigado mais uma vez, tamo junto, um Feliz Natal para todo mundo aí, abração.